Queria convidar o nosso pastor querido, o pastor Rafael. Amém? Pode aplaudir a Jesus mais alto nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma semana na nossa série Commission, nome chique. Nós estamos falando todas as semanas sobre a comissão, o ID de Jesus. E nós hoje vamos falar um assunto um pouco mais delicado agora do ID de Jesus. Ai, ai, ai. Todo mundo aqui, quem estava aqui semana passada, com esse espírito, né, morto, você estava em outro lugar, você estava no defunto, no velório. Quem estava aqui semana passada? Eu falei sobre Moisés, falei sobre, ele tinha um passado, um histórico, mas tinha algo que Deus tinha para fazer na vida dele, e mesmo ele sendo doidão do jeito que ele era, Deus usou ele, amém? E hoje eu queria conversar um pouco com vocês, igreja, sobre um rolê mais delicado. Mas antes da gente conversar, eu queria que a gente orasse por essa palavra hoje. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado nessa noite, por esse privilégio que é estar na sua casa, reunidos, juntos, ouvindo, primeiro adorando o Senhor, honrando o Senhor com as nossas palmas, as nossas músicas, a nossa voz, a nossa dança, com os nossos bens. E agora queremos também honrar o Senhor prestando o culto devido e dando honra à sua palavra e também querendo ser edificado pela sua palavra. Fala conosco, nos confronta, nos transforma, muda a nossa mente, muda a nossa história. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre dor. Dor é um negócio legal de falar, né? Da hora de falar. Alguém aqui tem algum machucado, caiu, machucou, aconteceu alguma coisa na infância que lembra até hoje? Eu vou fazer melhor. Quem não teve um machucado de infância? Nutella. Tô zoando. Eu sou esse Nutella. Eu não tenho um grande machucado. Eu tenho um argumento melhor. Eu acho que eu fui prudente. Eu nunca entendi esse povo que gostava de fazer coisa errada para se machucar. Eu nunca entendi. Quem aqui era o time rebelde que amava fazer as coisas erradas só para ver se ia machucar e machucava? Tudo imprudente, tudo insensato, tudo sem noção. Eu tinha noção. Para que eu vou subir numa árvore que tem 99% de chance de eu cair? Eu não sou idiota, com todo respeito a quem fez isso. Gente, o povo vai subir no telhado. Para quê? Eu era gordo. Eu nunca. Porque eu ia... Pra que eu ia subir no telhado? Tava lembrando, gente, só vocês saberem da minha vida louca. Eu morava literalmente numa escola. Meu pai, ele era zelador. Na verdade, a escola cedeu uma casa. Meu pai, um rolê que até hoje eu não entendo direito. Mas ele morava numa escola. Sabe assim, no fundo da escola tinha uma casa, um barracão horroroso, era onde a gente morava. No fim de semana, aquilo lá era meu parque de diversão. E meu pai e minha mãe a gente cresceu, tipo assim, não podia andar na rua, a gente menino dentro de casa. Então, mais um motivo para eu ser prudente. Tinha muita adrenalina para viver ali, mas prudente do jeito que eu era, eu não ia caçar tumulto. O máximo que eu me permitia viver de loucura, o máximo assim, tinha tipo um lugar, uma laje que a gente subia um negócio e ia para lá. Era tipo o nosso momento radical. Quando a gente ficou mais radical, a gente andava no telhado. Mas começou a fazer o quê? Quebrar o telhado. Lembra, gordo? E aí, a diretora da escola começou a estranhar e começou o quê? Xingar, falando, alguém está quebrando o telhado. O que eu fiz? Parei de andar porque eu sou um menino prudente. Para que eu vou causar tumulto? Eu não tive machucado, muito machucado. O máximo que eu tenho é nesse joelho uma cicatriz ridícula, que nem dá para ver direito. Quem tem aqui uma cicatriz muito grande? Metade da igreja. Gente, vocês aprontaram? E a galera ali do meio, tudo mesmo GC. Me preocupa. Você reparou que doido atrai doido? Gente, tem um negócio que é assim. A física quântica não explica essa lei da atração. Quem aqui tem algum trauma, não pode fazer alguma coisa assim? Por exemplo, meu pai tem um trauma que ele inventou na cabeça dele, que ele não pode entrar em mar, em piscina, porque ele tem medo de água. Alguém tem medo de alguma coisa que aprontou na infância? E meu pai foi porque ficou bêbado, foi pra praia e afogou. Não tem uma grande história. Bebeu até falar que chega, entrou na água igual um doido, afogou, a partir daquele momento. Meu pai não entra em água, nem se bater aqui, ó. Ele tá assistindo o culto, deixa eu falar mal dele, só pra vocês rirem. Meu pai, eu fui uma vez com ele, antes de vir para Portugal, eu falei, pai, vamos para Cabo Frio. Inventei de ir naquela ilha ridícula do japonês. Alguém já foi naquela ilha ridícula? Gente, precisa primeiro ser uma ilha. E segundo, cadê o japonês? A água batia aqui, gente. Meu pai subiu a calça até aqui em cima, igual o Mazarope, igual aquele povo da roça. E andava assim, e me xingando.
Ai, Rafael. Ai, neguinho. Xingou eu, a Priscila, o mundo, o universo. Porque tem medo de água. A água batia aqui. Qual que era a chance de me vai afogar com uma água aqui? Mas trauma é assim. Machucou. Teve dor. Não mexe mais. Cada um tem um trauma, uma loucura aí que não caça. Você lembrou de algum trauma que você tem aí que você não gosta de fazer alguma coisa? Trauma de comida. Quem aqui foi obrigado a comer alguma coisa que hoje não consegue comer? Tem alguém assim? E é o mesmo grupo ali para variar. Eu já sabia que vocês iam levantar a mão. Eu não esperava nada diferente. Quem aqui não pode comer, por exemplo, tomate, que é obrigado a comer tomate? Tem alguém assim? Porque o tomate é o rolê, é o injustiçado. Então a vida é feita de dores. Concorda comigo? Quando você começa a estudar, o primeiro dia de aula, ninguém quer ir para a escola porque é a dor da separação. Semana passada a Priscila falou que não ia cumprimentar o nosso afilhado. Ele chorou falando que ela disse que não era mais madrinha dele. Ele traduziu na cabeça dele, dor. Criou um trauma ali, no futuro a gente paga uma terapia, vida que segue. Você está percebendo comigo que dor é uma coisa inevitável da vida? É possível você não sentir dor? É possível, gente? Você não sente dor nenhuma, um dia você vai ter dor de cabeça, no mínimo. Não é verdade? Vai ter dor de machucado. Às vezes vai ter dor o quê? Nas emoções. Às vezes você está triste, dói. Às vezes você vai ter, sei lá, às vezes vai bater o carro, às vezes vai... Espero que ninguém bata. Mas você percebe comigo que dor é uma coisa inevitável da vida? Dá para a gente evitar a dor? Talvez um pouco, mas dor vai vir, não vai vir? Dá para você ser prudente e calcular risco. Mas às vezes a dor não vem de onde você não imagina. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar que dor, eu estava orando e Deus colocou uma coisa no meu coração, que a dor pode ser um potencial para o chamado. Nós estamos falando de chamado, nós estamos falando de comissão. Então agora a dor é um potencial para o seu chamado. Você vai a partir de hoje olhar para a sua dor e vai ter um carinho com ela. Porque a dor não é a vilã da história, você sabia disso? A dor não é a culpada da história. Você que parou no tempo por causa de uma dor, ela não é a culpada. O culpado é você. Por incrível que pareça. Mesmo que você seja vítima, mesmo que você tenha sofrido uma dor terrível, a dor por si só não é a culpada da história, ela é um grande potencial. Vamos olhar para 2 cenários de dores que gerou coisas muito boas? 3 cenários. Todo mundo aqui está vivo, né? Se bem que vocês morrem assim, mas vocês estão vivos. Está batendo o coração. Eu tenho 99% de certeza que sua mãe não teve paz com você na barriga. Dói, não dói? Mulheres que ficaram grávidas, dói o parto, dói a gestação, não dói? E sabe que tem uma época, tem umas dores que eu gravei, que eu já me preparo quando a Priscila engravidar. A dor da criança na costela, fala que essa dor você roda no mistério, é verdade, Jéssica? E que a criança não sai, ela encontrou o lugar da costela, ela vai alojar ali. Eu lembro que lá no Brasil a pastora, ela rolou no chão, para ver se o menino saía. Ela falou que ela ficava rodando, para ver se o menino saía, ela pulava, ela balançava, e o menino não saía. A dor de quando espreme o pulmão, não dói? Que você fica sem ar? A dor de quando espreme a bexiga? E por fim a dor do parto, as contrações. Mas se não tivesse dor, você estaria aqui? Sabia que a contração, por mais dolorosa que seja, ela é justamente uma forma do seu corpo ajudar a mulher a tirar a criança? Se não tivesse a dor do parto, talvez a criança não sairia. Porque tem que provocar um desconforto para expelir. Por isso que a ideia é, aquela contração é para ajudar o corpo a empurrar a criança para fora. Outra dor. A pérola, algo muito maravilhoso, algo lindo e caro, é fruto de um grão que entra na concha e machuca a concha. E aquela secreção provoca a pérola. Dói, não dói? Mas a gente tem uma joia maravilhosa, não tem? E o terceiro caso, Jesus. Foi de boa morrer na cruz, gente? Não, mas não romantiza, não. Imagina a dor física, ignora a dor de separação do pai e do filho, que Jesus ia orar falando, por que o Senhor me abandonou? Ignora a dor emocional, a pressão, pensa na dor física, puramente física. A Bíblia vai dizer que se Jesus suou sangue, então isso é um sinal de que estava havendo uma grande dor corporal. Doía a ponto das veias, dos vasos sanguíneos mais finos se arrebentarem. E misturava com suor e saía suor com sangue. Dor. Mas para piorar, Jesus vai ser julgado. Depois de ele ser julgado, ele vai ser ordenado que seja chicoteado. Só que o chicote não era um chicote que só batia. Ele tinha garras de ferro para bater e puxar a carne. Você imagina essa dor? Porque eu não sei você, mas eu já sinto dor quando corto o dedo com papel.
Todo mundo é macho até cortar dedo com papel. Aquela ardida que não sei. A Bíblia diz que a palavra é uma lâmina de 2 gumes, é igual ao papel, tenho certeza. Vamos piorar? Para ele ser humilhado, fizeram para ele uma coroa, já que ele se dizia que era o rei, fizeram para ele uma coroa de espinho que cravou na cabeça dele. Quem aqui tem enxaqueca? Imagina essa enxaqueca. Morta. Gente, de novo. Tu que eu perguntar, já ficou a mão de pé até o fim do culto? Para ficar mais fácil. E aí, vamos piorar mais um pouco? Jesus já tinha, você imagina a dor. Ele carrega a cruz, a própria cruz que ele ia morrer. Imagina, e uma hora ele não aguenta, ele cai e um desconhecido ajuda ele a carregar a cruz. Poderíamos ser parados aí. A cruz não era para ele, era para Barrabás. Alguém que diz a tradição judaica que era maior. Então, o que acredita-se é que tiveram que deslocar os ossos dele para ele caber na cruz. Você imagina essa dor? Por isso que eu fui um menino prudente. Eu nunca quebrei o braço, perna, nem dedinho. Nunca quebrei um... Alguém mais não quebrou nada do corpo? Hoje, gente, a turma do terror não quebrou nada. Glória a Deus, prudentes, já gostei mais. Eu não quebrei um nada. Eu passei ileso pelo gesso. Eu vou confessar, eu sentia um pouco de inveja de todo mundo que tinha um gesso. Eu achava muito estiloso quem andava de gesso. Eu achava muito legal. Era um sinal de que a pessoa era muito radical. Mas depois eu parei de ter inveja quando eles falaram que é uma coceira que não sai. E aí eu também comecei a sentir nojo quando falaram que lá dentro parece um negócio nojento. Aí eu falei, não sinto mais inveja, não. E aí Jesus vai ter o corpo todo quebrado, vai ser crucificado, e para piorar, cravam aqui no lado dele e furam aqui a lateral dele. Você imagina essa dor? A morte dele não foi rápida, demorou horas. Foi uma morte lenta e agonizante. E ele provavelmente fala também que acredita-se que ele teve falta de ar, porque como ele estava suspenso, espremia o pulmão dele e era difícil dele respirar e falar. Você consegue entender o tamanho dessa dor? Agora eu te pergunto, se não tivesse essa dor, teria havido a nossa salvação? Então a dor era a culpada da história? Vamos para a Bíblia junto? Eu quero te falar 4 coisas que a dor produz, ok? Já que eu te falei que a dor não é a vilã, e nós vamos aprender a olhar para a dor com outros olhos, não estou te falando também para começar a glamorizar a dor a partir de hoje. Dor maravilhosa, eu amo sentir dor. Não quero ninguém masoquista aqui a partir de hoje. Mas eu quero a galera, no mínimo, mais sensata com a dor, porque, antes que você abra, um outro problema do jovem é que o jovem tem uma dificuldade de passar por dor. A geração vai mudando, você concorda comigo? O tempo está mudando, não está, gente? Os nossos pais foram muito mais treinados para sentir dor do que nós estamos sendo treinados. E o problema é que nós estamos gerando adolescentes menos preparados, crianças menos preparadas, e se a ladeira já está despencando, me preocupa daqui uns 10 anos. É só você observar, eu estava conversando, não sei com quem, eu falo bastante, né? E aí a gente estava falando como que qualquer experiência de frustração hoje, para o jovem e o adolescente, né, nessa fase dos 15 para cima, eles não estão sabendo lidar com a frustração e aquilo está sendo algo mortal. Você já reparou que hoje em dia, crianças, adolescentes e jovens, quando são contrariados, têm tido acessos de fúria e têm feito um grande espetáculo, parecendo uma pirraça muito grande? Alguém já tem visto esses cenários? Você já reparou como que... eu entendo isso de uma criança, mas para o pré-adolescente, o adolescente, o início da juventude, como é que quando ele é contrariado ou frustrado, ele não sabe lidar com isso e faz parecer uma pirraça de criança? Alguém já viu um vídeo, algum cenário desse? Dor que não está sendo administrada. Repara que, por exemplo, outra coisa que está sendo muito comum, término de relacionamento, para um jovem, alguém mais novo, está parecendo a morte, ele quer se matar por causa disso. Alguém já reparou isso? Dor. Só que não está sendo ensinado qual que é o propósito da dor. E já que a dor veio, ela tem que ter um propósito, concorda comigo? Se ela veio, eu não posso evitar a dor, ela tem que ter um porquê. Dor de cabeça. Ela tem que ter um porquê, sabia disso? Dor de cabeça não é um ato aleatório do corpo. Dor é um sinal de um problema. Dor não é causa, é sintoma. Então, a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas sobre dores, e eu vou te falar 4 coisas que você pode aprender com a dor a partir de hoje, para você ter um olhar com a dor, aprendendo a lidar com ela a partir de hoje, combinado? Já que ela é um potencial para o chamado, vamos usar a dor a favor do nosso chamado a partir de hoje? Primeiro ponto, Tiago 1, versículo 2 e 3.
Tiago 1, 2. E depois o 3. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. A Bíblia está dizendo, Tiago está falando, galera, igreja, quando vocês passarem por provações, fiquem felizes. Você consegue ficar feliz com o problema? Eu não. Eu admito. Eu hoje mesmo estava dando um show da Xuxa, que eu estava revoltado, estava brigando, xingando tudo sem imaginar, e falei, daqui a pouco o lado espiritual volta. Mas no momento, a carne está aqui, a obra dela está querendo manifestar, eu tenho que matar essa endemoniada. Alguém acha legal passar por problema? Alguém aqui gosta? Eu tenho o ranço daquele povo que chega para trabalhar e fala, eu amo um desafio. Que mané desafio? Já é desafio levantar. Sabe esse povo otimista? Eu tenho uma dificuldade daquela pessoa que levanta e fala, eu amo. Naquelas entrevistas de emprego, eu amo desafio. Eu já crio um ranço. Falo, desafio? Já estou tendo um desafio de olhar para sua cara. Porque eu não gosto de desafio. Ai, eu amo sair da zona de conforto. Eu amo o conforto. Todo mundo fala que ama sair da zona de conforto. Duvido que no inverno você gosta de sair de casa às 5 da manhã no frio. Todo mundo gosta de ficar debaixo da coberta, vendo um filme e comendo pipoca, não é verdade? A gente ama conforto. Mas nem sempre conforto é permitido. O cidadão adulto, o que ele tem que fazer? Engolir o orgulho e trabalhar. Queria ter nascido herdeiro. Nascer herdeiro do trono. Nascer herdeiro da promessa de Deus. O resto, não tenho. E a Bíblia vai dizer que considere motivo de grande alegria passarem por diversas provações. E Tiago vai dizer o porquê que a gente tem que ficar feliz. Ele fala, porque assim vocês saberão que a provação ou a prova da sua fé produz perseverança. Galera, você só vai ser resiliente se você passar por problema. Não tem como, não tem outro método, segundo a Bíblia, de ter perseverança se não tiver antes um probleminha para lidar. Não tem como, porque é isso que prova, é justamente a provação aqui, é justamente estar te provando, te testando, para ver se você está aprovado ou não. Então, passar por tribulação, a gente fica feliz, já que a dor é um potencial para o chamado, a primeira coisa que a dor nos ajuda é produzir perseverança. Nós não somos aqueles que retrocedem, é o que a Bíblia vai dizer. Nós não somos desistentes. Vai chorando, vai com raiva, vai engolindo o choro, vai fazendo drama, vai do jeito que você quiser, mas não é permitido desistir. Porque a dor, ela tem que produzir perseverança. Concorda comigo? É tão bom, gente. No início dói. Quando você caiu, machucou, você chorou. Você chorou com certeza. Hoje a gente ri. Então, o legal da perseverança é que vai chegar uma hora que depois que a dor for passada, você cicatrizar, você começa a rir da cicatriz. Hoje você chora, mas daqui a um tempo, ela já fez a sua ação completa, e aí você já está o quê? Rindo da provação. Porque quando você acha que você já passou de tudo, tem alguém que chega pior que você. Eu tenho aprendido a cada dia que passa, a minha história não é a pior do mundo. Quando eu sempre achar que eu já vi tudo, o capítulo não acabou. Tá, gente? Quando você acha que você já viu de tudo, a Netflix lança mais uma série da sua vida. E os roteiristas têm hora que gostam de fazer o negócio. E é bom, porque no reino de Deus precisa de gente perseverante. O reino de Deus é daqueles que perseveram. É daquela galera que o pastor João diz, como é que é? Costas rija. A gente tem que ser firme para isso. Gente, a gente está sofrendo por bobeira. Imagina a galera que era degolada. A galera que era perseguida e assassinada. E não sei longe não, isso é realidade na área islâmica, muçulmana. Imagina, gente. Isso para nós hoje é fichinha. A gente está sofrendo porque o pastor não nos deu bom dia. Ai, a igreja não me acolheu da forma que eu queria. Nossa, É um exercício de amor e de empatia quando eu ouço umas coisas dessa. A galera está sendo assassinada. E a gente está sofrendo se o café da igreja não tem mais uma coxinha. A gente está sofrendo porque a gente não pode ficar depois até fazendo o quê, que eu quero comer isso. Gente, vamos crescer, vamos?
A gente pode fazer um combinado junto? Eu gosto de falar isso, a gente não é Legacy Kids, a gente é adulto, adolescente, jovem. Tem coisa mais importante. Deixa que a dor produza perseverança. E atenção, a gente não pode menosprezar a dor do outro. Porque na caminhada da fé, cada um está numa fase. A dor do outro é digna, mesmo que a dor dele seja o Lagoinha Coffee que me vendeu coxinha estragada. É dor digna. A gente não está aqui para poder menosprezar a dor do outro. Mas você pega essa dor e supera ela. Se você precisa de ajuda, pede ajuda. Você também não precisa administrar tudo sozinho, não. Às vezes para você é difícil. Hoje eu revoltado, fui com essa cabra, eu falei, eu não estou precisando hoje que você me dá lição de moral. Eu falei, eu só quero revoltar. Falei, daqui a pouco. Mas pede ajuda. De vez em quando você vai não querer ajuda, depois você engole o orgulho e pede ajuda. Que eu vou ter que fazer daqui a pouco, ela vai jogar na minha cara, eu te avisei. Ela não vai fazer isso, ela vai me olhar com os olhos dela de misericórdia e vai falar. Segundo ponto da dor, Romanos 5:3. É um texto muito parecido, mas vai ser dito de outra forma. E provavelmente são dois autores diferentes. Tem uma discussão de quem escreveu o livro de Romanos, mas 99% da certeza não foi Tiago. Então, duas pessoas diferentes vão falar para dois públicos diferentes uma mesma coisa. Versículo 3, Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Um diz que se alegrava e o outro diz que se gloria. Então ele está se gabando, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Segundo ponto, depois de que te deu perseverança, não acabou. Está precisando mostrar que o seu caráter foi aprovado. Isso é um fato. Isso é um fato, e os pastores que estão aqui, a galera que lidera a GC, não vai me deixar mentir. Todo mundo é bom até ter um probleminha. Não é verdade, pastor Ayrton e pastora Beth? Todo mundo é lindo até ser apertado. Não é verdade? Eles são da libertação, eles sabem mais do que eu, da intercessão. Eles sabem dos rolês pior. Mas, gente, eu costumo dizer que a luta revela o melhor ou o pior de nós. O problema revela o que está escondido dentro de nós. Às vezes, o problema não vai revelar que você é espiritual, que você é intercessor. Vai revelar que você é carnal. Às vezes, a luta não vai revelar que você consegue orar, vai revelar que você briga. Às vezes, o irmão que te afrontar não vai revelar que você é manso e humilde, vai revelar que você é carnal, que você vai para a baixaria junto com ele. Não é verdade? É verdade, gente? Que todo mundo é crente até ver alguém vindo fazer barraco. Não devia ser, né? Deveria ser crente em todo momento. E estou me colocando no mesmo lugar que a gente tem que ser todo dia tratado. A dor, ela quer aprovar o nosso caráter. Não deixa só que você seja perseverante. Deixa que Deus fala, olha, você está perseverando e agora você está aprovado. Porque a perseverança por si só pode só ser que você é chato mesmo. Que não larga o osso. Deixa Deus falar, você está com um caráter aprovado. Deve ser maravilhoso ouvir Deus falando, Rafa, parabéns, você tem um caráter aprovado. A luta revelou, você perseverou e você foi até o fim, agora eu te digo, aprovado, pode passar. É maravilhoso, não é, gente? Para de preocupar muito com a aprovação do que os homens vão dizer, preocupa com a aprovação de Deus. Ele fala, olha, sobreviveu. Foi forte, aguentou, está aprovado. Pode ir para uma luta pior agora. Que é assim. Eu fui enganado que ia parar. Eu descobri que quando você é aprovado, você vai para o próximo nível. E é bom, gente. É bom que isso vai revelar uma coisa que eu não coloquei aqui, mas falando sobre o chamado. Sabe por que esse texto de Romanos, vai ser no próximo. Eu vou ler o próximo e eu te explico o contexto do texto. 2 Coríntios 12, versículo 7. Segunda Coríntios 12, 7. Vai dizer assim, para evitar que eu me exaltasse da grandeza das revelações,
Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Terceiro ponto, a dor é maravilhosa porque ela aperfeiçoa o poder de Deus em nós. E eu quero te ensinar uma coisa sobre aperfeiçoar o poder de Deus em nós. Esse texto vai dizer, basicamente, está falando assim, cara, a gente está sofrendo, mas vale a pena porque tem outros vivendo. E por que eu quero te fazer ensinar a se alegrar na dor? Eu quero que você olhe lá na frente. Se visualiza o você, não sei muito na frente, o você daqui uma semana. Talvez o que você passou hoje seja um preparativo de Deus para que você alcance alguém lá na frente. Gente, talvez a sua cicatriz vai ser o que Deus quer usar para que Ele derrame o óleo na ferida do outro. Por isso que a gente se alegra. Porque a minha dor já não quer mais dizer só sobre mim. Quer dizer que a cura de Deus em mim vai alcançar um ferido ali na frente. A ferida de Jesus, pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós somos sarados. As nossas feridas têm o potencial de revelar o poder de Deus. E essa sua ferida, se Deus colocar o óleo nela e te ajudar a vencer essa dor, é o suficiente para que ele alcance um ferido ali na frente. Então mira lá na frente. Mira lá no que Deus quer fazer. Concentra a sua energia nesse alvo. Não olha para a dor. Não dá para a dor o que não é dela. Não é dela o direito de te tomar. Não é dela o direito de roubar as suas forças. Não é dela o direito de você dar a sua vida. Ela tem um propósito. Ela está produzindo perseverança, um caráter aprovado e está aperfeiçoando, aumentando o poder de Deus em você. Paulo está dizendo, ele vai contar que ele viu revelações grandiosas. Ele fala que ele foi ao terceiro céu, isso é assunto de debate teológico. O que é o terceiro céu? O que ele só quer dizer, é engraçado que esse texto ele começa dizendo, eu conheci uma pessoa que teve revelações e foi ao terceiro céu. Ele não fala que é ele. A gente descobre que é ele, que ele transfere o texto para a primeira pessoa e fala, para que eu não me vangloriasse, então ele fala, afinal essa terceira pessoa sou eu. Ele está falando, cara, eu sei de coisas que vocês não sabem, que vocês não estão preparados para ouvir. Tanto que ele não explica. Ele está dizendo, eu vi uma coisa muito grande. Mas, eu estou te dizendo, para que eu não me vangloriasse, ou seja, para que eu não me gabasse, e esse texto é mais atual do que tudo, que a galera com muito pouco está se gabando, com nada está se gabando. Ele fala, para que eu não me gabasse, eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. A gente não sabe o que é um mensageiro. Tem debate para descobrir o que é. Se é uma pessoa, se é uma doença, se foi um pecado, se foi o que não interessa. Fala que havia uma dor que Deus decidiu não tirar para que o poder dele se aperfeiçoasse. Porque Deus fala, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Então a dor, Deus podia tirar, não podia? Deus não podia ter mandado o mensageiro para longe? Ele fala que ele pediu a Deus 3 vezes, não pediu, ele suplicou, implorou. E Deus não tirou. Porque o poder dele era mais importante que a dor. O poder de Deus é o mais importante. Você está doendo, você está no time, bem-vindo ao time dos doloridos. Bem-vindo ao time dos machucados. Todo mundo. Mas o poder de Deus é maior. Ai, mas eu estou pedindo a Deus para passar por essa provação e eu não passo. Deus não quer. Ele está mais preocupado em fazer o poder dele aumentar. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque gente forte não precisa de poder. Gente forte já tem poder. Agora, gente fraca precisa de poder de Deus. E o último ponto vai estar lá em 2 Coríntios 4,16. É nesse texto, tá? Eu falei do contexto que era o anterior, que fala da galera morrendo, mas é nesse aqui, 2 Coríntios 4,16. Para não falar, pastor de jovens, blasfema e fala errado da Bíblia. Estou aqui retratando, é em 2 Coríntios 4, tá? Tem que preocupar hoje em dia. Tem que preocupar. 2 Coríntios 4,16 vai dizer, por isso não desanimamos. Cadê os desanimados aí hoje? Confessa, tá?
Confessa para ter cura. Mas a Bíblia está dizendo, por isso a gente não desanima. Então você despede hoje desse desânimo, devolve ele para o cão. Fala, cão, você é um desanimado. Você já perdeu. Eu não sou desanimado. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa maior do que todas essas dores. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente, só esse texto aqui dá para a gente fazer uma pregação. Ele está dizendo, por isso, ele está falando da galera sofrendo, que eu falei do texto anterior que é aqui, está falando, a galera está sofrendo. Mas ele fala, mesmo que a gente esteja sofrendo, ele fala, somos perseguidos, mas não desanimados, a música lá, vai falar tudo isso. Aí ele vai dizer, falando de tudo que estão sofrendo, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, barará, 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 barará. Ele vai falar, por isso não desanimamos. A Bíblia não vai dizer que estamos de pé, tá? Também o pastor acrescenta. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Quem aqui tem dia que chega no Legacy falando, cara, eu estou moído, não tenho um fôlego de vida mais. Alguém já chegou assim? Bem-vindo ao time dos cansados. E de novo, gente, vocês são muito... Véi, eu acho que se faz terapia, o terapeuta rasga o diploma e fala, não consigo. É eclético. Você é radical, mas não se machucou, mas machucava. Mas está cansado. Mas não está cansado. Eu já me perdi aqui, ó. E é dos GC do Legacy, tá? É daqui, ó. É cria nossa. E depois o povo fala pra mim, gente, ai, o fruto não cai longe da árvore, né, pastor? Olha o que eu tenho que ouvir nessa igreja. Gente, não tem moral nenhuma, não. Ele está falando, não estamos desanimados. Embora exteriormente desgastado, você pode estar cansado, moído. Só não vem com essa cara de morte. Põe ela lá fora. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Seu corpo pode estar cansado, mas o espírito é renovado. Pois os nossos sofrimentos, aqui vai ser mais ousado. Paulo vai dizer que o sofrimento é leve. Ele estava sendo perseguido. Ele foi preso. E falava, meu sofrimento é leve. De boa, levíssimo, ser preso. Todo mundo é preso todo dia, né? De boa, sussa. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa muito mais. Lembra que eu te falei? Fixa os olhos, porque o que é eterno pesa muito mais. E ele vai dizer, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se coloca de pé no seu lugar. O último ponto que eu queria te falar é que a dor faz você olhar para o que é eterno. Gente, eu quero te ensinar uma última coisa. Eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Eu falei para a gente entender que a dor tem um propósito, não é verdade? Mas eu estou falando que a dor faz a gente olhar para o que é eterno. Mas como que pode funcionar isso? Vou te dar uma dica. Não funciona em 100% dos casos, mas se já funciona em 90% já está bom. Combinado? Quando você passar por dor, não dá para ela a energia que não é dela. Por exemplo, dinheiro. Alguém que gosta de ficar sem dinheiro? Eu tenho pavor. Mas esse pavor é real. Todo dia acontece. Mas está tudo bem. Mas vocês gostam de ficar sem dinheiro? Eu detesto. Isso quer me matar? Ir pro shopping sem dinheiro. A carne gritando. Satanás atormentando aqui, ó. Pega o cartão. Faz um cartão. Só se vive uma vez. E Satanás gritando aqui. Aí eu vejo aquela brusinha, com a roupa chique. Que em Portugal a tentação custa 10 euros. Não é barato pra ser tentado aqui nesse país. No Brasil era de boa. Andava no shopping 500 conto. Nem me sentia tentado aqui. De 10 em 10 era 100. Eu não sei como. Alguém passa por isso pra eu saber que a gente tá junto? Gente, obrigado, time. Eu sabia que vocês não queriam mais passar. A galera, gente, é triste ficar sem dinheiro. Mas eu quero te ensinar. Dor. Vou pegar uma dor mais grave. Uma frustração. Pensa em uma frustração muito grande que você já passou, que você vai passar. Que você vai passar, tá? Tô te avisando. O problema da dor é que como ela
traz um sentimento com ela, a gente tende a olhar para o sentimento. Eu estou sentindo o quê? Estou sentindo isso, aquilo, não sei o quê. E o sentimento já vai roubar metade do nosso cérebro. Porque a gente já não está sendo muito racional, a gente está sendo emocional. E está certo. Não veio uma emoção? Não veio, gente? Só que usa a dor, já que você não pode deixar de senti-la, usa ela como uma ponte, um combustível, para te levar para o lugar do que é eterno. Paulo está dizendo que eu me glorio nessa dor, porque ela não compara com o que é eterno. E ele fala o quê? Assim, por causa dessa dor que eu estou sentindo, eu fixo os meus olhos no que é eterno. O que eu quero te ensinar? A partir de hoje, você está passando por algo muito doloroso, você vai gastar mais energia, ao invés de gastar mais energia reclamando ou paralisando, você vai gastar energia fazendo duas coisas. Só duas. Combinado? A primeira, você vai orar mais. A oração tem o poder de você entregar para quem é de direito a dor. A dor não é sua mais. Você orando, você está entregando a dor para quem? Para Deus. Então eu começo a fazer esse ato do quê? Fixo os meus olhos no que é eterno. Estou sofrendo. Deus, eu não queria passar por isso. Mas eu decidi vir aqui diante do Senhor, colocar diante do Senhor o meu problema. E rasga com Ele o problema, desabafa com Ele o problema, conversa, vai na terapia com Deus, faz o que você quiser, mas lava com Deus, sabe assim, derrama em Deus. E a segunda coisa é, se você não conseguir administrar isso, pede ajuda. Se nós queremos construir uma geração mais resiliente, mais forte, pede a ajuda de quem já tem mais força. Aí ajuda, peça ajuda de um homem e uma mulher de Deus que tem consciência. Procura alguém, de preferência, se você já é acompanhado por alguém na igreja, já é liderado, discipulado por alguém, procura. Porque a dor não pode roubar aquilo que não é dela. A dor tem que vir, provar o seu caráter, te dar perseverança, fazer você ter mais poder de Deus e olhar para Deus. Fora isso, ela não tem mais nada para fazer. Não dá para ela o que não é dela. Pega ela como um combustível, enche o tanque e fala, ela vai me levar para perto de Deus. E lá perto de Deus vai vir cura. Lá perto de Deus vai vir força. Porque o poder de Deus vai vir. Você crê nisso? Então eu queria que você fechasse seus olhos, para nós orarmos para que Deus derrame a cura dele nessa noite. Se tem dores que estão ainda, se tem hemorragias que estão sangrando, se tem feridas que ainda não foram cicatrizadas, que estão sangrando, Deus nessa noite pode derramar o óleo dele. Jesus, que a nossa dor seja hoje entregue diante do Senhor, que ela seja entregue diante de Ti. Deus, que nós entregamos, depositamos no Senhor, nós depositamos diante do Senhor a nossa dor. E eu queria também orar, se tem pessoas nessa noite que precisam entregar dores para Deus, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Pessoas que têm dores, que precisam hoje abrir mão, fala, cara, eu não estou conseguindo vencer esse problema, essa situação. Dor é qualquer tipo de problema, qualquer tipo de paralisia, qualquer tipo de bloqueio. Eu queria orar por vocês nessa noite que estão assim. Então se tem alguém assim nessa noite, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente para que um dos pastores ore por você. Espírito Santo, traz à luz se tem dores que estão paralisando. Espírito Santo, traz à luz ao coração. Mostra, Jesus, as dores. Mostra, Jesus, as dores. Deixa Deus trazer cura sobre você nessa noite. Faz esse ato um ato de fé, um ato de libertação, um ato de rompimento, um ato de quebrar o ciclo, de romper o ciclo, de dar um passo adiante.
a Deus, fixa os seus olhos em Deus. Faz hoje esse ato para fixar os olhos no que é eterno. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, As aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, Ele enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Você que já recebeu a oração, se quiser pode voltar para o seu lugar. E eu preciso fazer um último momento. Se existem pessoas aqui nessa noite que estavam longe dos caminhos do Senhor, estavam distantes e hoje quer entregar a vida para Jesus, se tiver alguém aqui nessa noite, eu quero orar por você também. E esse é o momento mais importante do culto. A festa no céu, a Bíblia vai dizer em Lucas 15, quando um pecador se arrepende. Então se tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para o Senhor, levanta a mão bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém assim, para eu enxergar, tem que levantar a mão bem alto para que eu enxergue você nessa noite. Se não tem mais, se todos já têm convicção da salvação, eu quero só dar um último conselho. Eu gosto de falar isso todo culto. Cara, não passe sozinho pelos seus problemas. Confia, pede ajuda. A igreja hoje, graças a Deus, tem um corpo pastoral gigante para te ajudar. Não passa pelos seus problemas sozinhos, amém? Dor não pode nos paralisar. A dor tem que vir, cicatrizar e ir embora para dar espaço para outra, amém? Vamos orar então para encerrar esse culto? Jesus, muito obrigado pela sua presença nesse lugar. Sua palavra que é viva, eficaz, transformadora, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso espírito, muda a nossa forma de viver. Obrigado, Jesus. Fala conosco, continue ministrando nosso coração, nos edificando, nos guarda a voltar para casa, nos leva em paz, em segurança. Abençoa os que já estão em casa. Nós oramos pelos cultos de fim de semana. Cada culto desse fim de semana nós declaramos céus na terra em nome de Jesus. Cultos maravilhosos, cheios do poder de Deus, cheios de transformação, cura, libertação e salvação, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar a nossa comunhão lá no Coffee. Que Deus te leve em paz, em nome de Jesus. E você de casa, que o Senhor te abençoe. Esperamos você aqui em um dos nossos cultos, em nome de Jesus. Buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer.
com minhas forças tentei, mas não consegui vencer.